Hoje a gente vai falar de localização do projeto. Bom, então o que acontece? Eu vou explicar aqui hoje, nessa parte da localização, como é que isso tem que estar dentro da sua área escolhida. E vou colocar aqui para você agora como é que essa área tem que estar descrita na parte da localização do projeto. Pode parecer que está meio confuso, um pouco estranho, mas fica calmo que vai dar certo. Então tá, vamos lembrando que a gente já fez a nossa definição na visita técnica, né, que a área escolhida é viável para poder produzir peixe em tanque-rede. Certo? Certo. Não discutimos mais isso. A gente já viu acesso, já viu profundidade, já viu renovação de água, já viu proximidade de cidades, proximidade de indústrias, lavouras, que não deve estar próximo da nossa produção. E tudo isso já foi explicado antes, então a gente já viu isso aí tudo. Agora a gente vai apresentar de forma concreta no seu processo de licenciamento, certo? Então, quando você vai preencher a instrução normativa, tem um campo, que na verdade é o terceiro campo, né? E aí vale a pena dar uma reforçada aqui. O primeiro campo, ou a primeira página é o quê? Dados do requerente. É CPF, ou CNPJ, comprovante de endereço, RG, CPF de quem é sócio, de quem não é, ou de quem é o requerente, se for pessoa física, né? Todos os dados do requerente. O segundo campo é o que eu já falei na sexta da semana passada, é os dados do responsável técnico do projeto. E o terceiro campo é justamente a localização do projeto. E o que tem que ter na localização do projeto? O que eu tenho que apresentar? O que o Ministério, o que o órgão ambiental me exige que seja apresentado para que esses processos corram lá dentro, né? Tem o trâmite processual normal, seguindo esse caminho. Bom, então vamos lá nessa terceira parte, né? Localização do projeto. O que tem lá que a gente tem que preencher? Primeiro ponto, o nome do local. Como assim o nome do local? Às vezes aquele local onde você vai produzir, ele já tem, às vezes o lago tem 10 anos, 20 anos, não sei, mas tem um lugar tipo assim, grotão, sei lá, grotão, ou então cabeça de cabrito, ou então tucunaré gordo, sei lá, tem algum nome específico que se alguém que chega no lugar e fala assim, eu quero ir lá no grotão, por exemplo, quero ir lá no grotão, o cara vai te levar lá, de qualquer forma você vai chegar lá nesse lugar. Então o nome do local é o grotão, tá bom? Ou se não tiver nome, beleza, é o reservatório tal, é o nome do corpo hídrico, você só coloca o nome lá, vai achar pelas coordenadas, tá certo? Município, né? Em que cidade realmente, em que município se encontra o seu processo. Ah, é Ribeirão da Cascalheira, é Tremedal, é Santa Fé do Sul, é Colinas do Sul, é Porto Nacional. Não sei, você vai ter que colocar o nome do local, né, o município e a unidade federativa ou estado. Então é simples, tá? Preenchimento que você faz de olhos fechados isso daqui. Aí vem o nome do corpo hídrico, né? Nome do corpo hídrico, reservatório tal, reservatório de Serra da Mesa, reservatório de Serra do Facão, reservatório de Tumbiara, reservatório de Três Marias, por aí vai, coloca o nome disso aí. Você vai ter que saber também quem que é o administrador do corpo hídrico, como é que é o nome da usina lá que faz a administração desse corpo hídrico. É Furnas, é CPFL, é fulana de tal, e por aí vai, é Tractbel, e aí você vai anotando, é Speak Brasil, você vai anotando, isso aí tem que estar todas as informações lá, ok? Que tipo que é esse local onde você está implantando esses tanques rede? E aí tem opções para você fazer, para você marcar, você simplesmente marca uma dessas opções. É um rio? É um reservatório? É um açude? É um lago? É uma lagoa natural? É um ambiente estuarino? É um mar? Né? Então assim, a gente aqui especificamente, aqui Plan Consultoria, a gente está falando somente de piscicultura em águas da União, piscicultura regularizada em águas da União, piscicultura de água doce, tá certo? É possível ver essa questão todinha também para o mar, para produção no mar, ok? Produção marinha. E aí tem uma parte de área da poligonal, aí já começa a ficar mais complicado. Área da poligonal, o que é isso, Paulo? Que poligonal é essa que tem que fazer? E eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Quando o técnico vai lá fazer a vistoria no local para definir isso aí, ele vai com o GPS dele, ele vai com o aparelho de GPS, né? E esse aparelho de GPS é o quê? Para ele ter as coordenadas geográficas corretas daquele lugar onde ele está. Porque daí ele joga isso daí para os programas de acompanhamento lá no computador, pode até jogar no Google Earth para ver onde que vai estar isso aí. E aí ele vai encontrar aquela área. E aí ele, junto com o pessoal que faz toda
toda a parte de mapas, que eu vou explicar um pouquinho para vocês lá para frente, eles vão delimitar, eles vão plotar isso aí naquela área, naquele lugar, e aí vão fazer uma delimitação da área a ser produzida. Então imagina, eu fui lá e visitei a área aqui, né? Visitei uma área. Só que para produzir eu preciso usar essa área inteira, então eu faço vários pontos nessa área para poder definir a minha área. Definida a minha área, coloquei os tanques lá dentro, eu tenho a minha área de limitação. Tá certo? Eu tenho uma área que vai ser limitada. Essa área limitada ela tem que ter pelo menos 3 pontos. Pelo menos 3 pontos. Por quê? Porque aí eu fecho um triângulo. Certo? Se eu fechar um triângulo, é onde eu vou produzir ali dentro. Ou eu vou fechar um quadrado. É onde eu vou produzir ali dentro. Ou eu vou fechar um pentágono. É a minha área, está definido lá dentro. Ah, precisa ser retinho, Paulo, um quadrado, ou um triângulo, ou um pentágono, ou um hexágono? Não, não precisa ser retinho. Basta que ela pelo menos feche. Você tem que fechar um polígono. Tá? Você tem que fechar um polígono e tem que me dar a área desse polígono aqui agora. Então isso aí vai lá nos programas de computador. Normalmente o pessoal do mapa faz isso aí muito rapidinho. Eu passo para o meu pessoal do mapa fazer isso aí tudo bem rapidinho, ok? Chego lá, mando as coordenadas para ele, mando o que eu preciso e eles já têm os cálculos, já tem a questão toda para poder fornecer isso daí. Profundidade média do local, você tem que informar também. Lembra que eu falei? Tem que ter pelo menos 8 metros, se tiver mais do que 12, melhor ainda, né? Foi uma profundidade média. E como é que a gente faz essa medição? Como é que a gente faz esse cálculo da profundidade média? O interessante, você pode fazer de duas formas. Ou você pode fazer, até na live que eu estava falando disso, eu falei que eu sou da old school, que você pode descer uma cordinha que está lá de metro em metro, ela é segmentada, né? Tem uma tinta, uma canetinha, alguma coisa, e tem uma chumbada lá na frente. Você pode descer ela e voltar. Ou você já coloca isso naquelas trenas de engenheiro, de arquiteto, de 50 metros. Então ela já vai descendo, você sobe, puxa. Ou você é da era tecnológica, né? Você é da era tecnológica, você vai ter um sonar, uma sonda, que a hora que você coloca ali no barco, você vai andando, começa a andar, e ele já vai te dando até o relevo lá no fundo do lago, como é que ele é. Tem fotos aí no meu Instagram, onde eu trabalho com esse também, um Hummingbird, se eu não estiver enganado, e ele me dá a profundidade naquele, então a gente consegue cobrir uma área muito maior vendo a profundidade média, né, e passando isso daí. O ideal é que você pelo menos trace um caminho, né, um X pelo menos, onde você veja essas profundidades de um vértice no outro, tá? Para você pegar essa profundidade média que tem que apresentar. E essa profundidade média ela tem que ser pelo menos aí acima de 8 metros, lembrando, e eu vou falar daqui a pouquinho também, cotas do reservatório, nível do reservatório, tá certo? Olha lá, Paulo, você falou que vai lá, pega o GPS, tudo lá. Que hora que eu vou colocar essas coordenadas lá dentro? Agora você vai colocar as coordenadas lá dentro. Então tem a próxima parte é o que? Coordenadas dos vértices do perímetro externo da área requerida. Perímetro externo. Então é o que? É como se fosse o meu cordão de isolamento. Então imagina que eu delimitei uma área para produzir e no meu cordão de isolamento eu tenho 4 pontas. Então eu tenho 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Então cada vértice desse aqui, dentro de uma tabela, no seu requerimento e no seu memorial descritivo, tem que estar lá. Vértice 1. Vamos imaginar que isso aqui é um quadrado. Não é, mas imagina que é um quadrado. Vértice 1. Vértice 2. Vértice 3. Vértice 4. Aqui no vértice 1, você vai ter que me dar as coordenadas geográficas dele, né? Tanto em graus sexagemais ou UTM, coordenadas UTM. Então aqui eu vou ter 4 coordenadas, né? 2 em graus e 2 em UTM. Aqui também. Isso aqui tem que estar lá. Do jeito que tiver lá, nessa tabela, no seu requerimento, tem que estar lá no seu processo, no seu memorial descritivo também, tá certo? E aí você tem que, para isso, você fazer isso, você tem que fazer com GPS, você tem que pegar uma localização daquele lugar para você delimitar essa área. Perímetro externo. Daqui a pouco a gente vai falar do perímetro interno, tá bom? Relaxa. Vamos lá. E aí tem um dado horizontal, vou simplificar para vocês. Você vai ter que utilizar o Sirgas 2000, tá bom? Isso aqui, eu estou só falando para você saber, quem é técnico que tem que responder isso daqui é para você, relaxa que isso aqui é por conta dele. Meridiano central, relaxa que isso aqui é por conta do seu técnico também, ou da pessoa que está fazendo seus mapas. Então a gente tem o meridiano central, já agora que você pega as coordenadas lá, você vai jogar nesse negócio para você encontrar esse meridiano central, da ponta oeste para a ponta leste, a gente sai de 18 para 25. Onde o seu processo estiver localizado, você tem que utilizar esse meridiano central, tá bom? E aí vem uma parte especial que é justificativa da escolha do local. Lembra que eu já falei disso aqui?
Justificativa. Em todos os pontos você tem que passar uma justificativa. Você tem que fazer uma justificativa por que você está escolhendo essa área, né? Então olha aqui, você vai elencar os principais motivos da escolha do empreendimento naquela área pretendida. Você vai observar influências com uso múltiplos, né? Lançamento de esgoto, proximidade de zona urbana, característica ambiental, entre inúmeros outros pontos. E eu já falei nas outras lives o que a gente olha tudo isso aqui, né? Proximidade com grandes centros, tudo. Você tem que explicar por que você escolheu aquela área, por que você acredita que aquela área é interessante para o desenvolvimento da piscicultura. E aí vem uma parte que é o quê? O cronograma. Você tem que apresentar, você tem que entregar um cronograma de instalação e desenvolvimento do projeto. E aí é simples, né? Eu acredito que a maioria de vocês já viu um cronograma de instalação. Então é assim, você vai fazer uma tabela no Excel, você pode fazer uma planilha lá no Excel, né? Então tem aqui os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aqui as atividades que serão realizadas. Protocolo do projeto, protocolo do processo, acompanhamento do processo, acompanhamento técnico, assistência técnica, construção dos tanques rede, implantação dos tanques rede, chegada dos primeiros alevinos, construção do galpão de ração, tudo que acontecer tem que estar lá. E aí você vai marcar um X. De acordo com o mês do ano que você tiver e onde que aquilo vai acontecer, você faz essa tabelinha, que é o seu cronograma. Para quem estiver analisando o seu processo, entender como que você está pensando que isso vai sair do papel, tá certo? Tem que ter esse cronograma de instalação. Ó, falando isso tudo, eu tô vendo que você também, mais um dia, você está começando a ficar com o cabelo em pé, né? Não se preocupa. Tudo isso que eu estou falando aqui, o que eu vou falar para frente, é tudo online, é tudo 100% online, é tudo simples. E para cada ponto específico disso aqui tem um lugar. Às vezes você não tem nem que escrever, às vezes você tem que só marcar um X naquele ponto. É bem simples, mas é simples para quem tem um responsável técnico para poder fazer aquilo ali. Se eu coloco um processo desse na mão de um produtor, os de marcar X ele até consegue, se ele conseguir mexer no mouse. Mas fora disso, o resto, complicado. Então por isso que mais uma vez a gente reforça a presença do responsável técnico no seu projeto, ok? Às vezes é até interessante, né, dependendo do movimento que fizer, você ter uma procuração do produtor para poder fazer todo esse trabalho. Fica além da anotação de responsabilidade técnica, né, que é obrigatório já. Se você tiver uma procuração e anexar no processo, você mesmo pode colocar como todas as informações que o Ministério da Agricultura, que a Secretaria de Agricultura e Pesca precisar, ela vai mandar diretamente no seu e-mail. Se você for responsável técnico, é interessante você ter essa procuração para poder fazer e a procuração somente para regularização ambiental. Porque tudo que, se eles precisarem ligar, eles não vão ligar para o produtor, eles vão ligar para você. Tá certo? Se você tiver essa procuração, fica bem mais fácil de desenvolver o trabalho. Bom, a gente tem um outro ponto lá que eu falei aqui anteriormente, que é informar cotas máximas, médias e mínimas para os corpos hídricos continentais. Você tem que informar. Se você está utilizando lá o reservatório da Serra do Facão, lá em Catalão, você vai ter que saber o quê? Qual que é a cota máxima dele, a cota média e a cota mínima. Para poder fazer esse cálculo, esse cruzamento de informação com a profundidade que você informou lá. E quando que isso aí pode baixar, que tanto que isso aí pode baixar ou não. E se no seu manejo que está descrito lá no memorial descritivo, se ele combina com a variação que esse lago vai ter durante o ano. Tá certo? Tem tudo isso, tem que estar esse cruzamento de informação. Paulo do céu, onde que eu consigo essas informações? Onde que eu consigo informação de cota máxima, cota média, cota mínima? Que loucura que é essa, né? Ó, tem um cara que é muito seu amigo. Tem um cara que é muito seu amigo, conhecido como Google. E lá no Google você vai procurar assim, ó, Operador Nacional do Sistema, ONS. E se ficar mais fácil para você, é ons.org.br. Lá você consegue ter todas essas informações. Não é muito simples de você acertar o lago, acertar o lugar lá assim, mas é possível acertar. Você mexe lá, 1 hora lá, você consegue ver onde que está tudo lá. Pega um mapa do site lá para você, né? O Operador Nacional do Sistema é um órgão responsável por coordenar controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no sistema interligado nacional. Então ele controla tudo que está interligado de energia elétrica no Brasil. Tá? E ele tem que saber, né, os administradores dos corpos hídricos
tem que passar essas informações para ele tem que saber, você tem que encontrar isso aí lá. Se você não encontra lá, você vai encontrar no site do operador. Às vezes é até mais fácil, de repente, você encontrar, se você for lá no site. Por exemplo, o operador aqui o administrador do lago aqui, Speak Brasil. Você vai lá no site dele, você vai saber, o lago de tal, no lugar tal, o nível máximo dele é esse, o nível médio, o nível mínimo é tal. Isso você já joga como informação e apresenta onde que você pegou essa fonte. Por quê? Porque vai ser consultada essa fonte. Se tiver diferente esse resultado do que está lá no Ministério, o processo ele pode ser solicitado informação complementar. Tá bom? Outro ponto importantíssimo aqui é o preenchimento do quê? Isso é interessante. Lembra que eu falei que tem que ter a área externa, o polígono externo, e depois a gente ia ver sobre a área interna? Né? Então assim, Paulo, eu não posso usar a ponta do meu tanque só e como área externa? Não, você tem que dar um espaço. A gente recomenda aí de pelo menos o mesmo espaço que você está utilizando entre fileiras para você começar o seu cordão de isolamento. Então, se entre uma fileira e outra você está trabalhando com 10 metros, você vai pegar das duas últimas fileiras 10 metros para os lados, para poder passar o seu cordão de isolamento também. Por quê? Porque às vezes alguém chega, encosta ali no cordão de isolamento, você vai lá, conversa, essa é uma área de produção, se você ficar aqui em cima vai estressar meus peixes, assim, assado. Ou, o que acontece? A pessoa passar por cima ali sem conhecer de nada. Então, se ele pegar pelo menos a primeira corda, já evita dele acertar seus tanques lá na frente, né? Brincadeiras à parte aqui. Sugere-se manter uma relação entre a área efetivamente ocupada pelas estruturas de cultivo e a área total a ser cedida. Né? Como assim, Paulo? É simples. Se você tem que solicitar uma área 1,5 a 1,8 vezes maior quando você estiver trabalhando com tanques rede. A área que você estiver utilizando para a produção, se ela for X, a área que você vai solicitar ela tem que ser pelo menos 5x. Por quê? A gente entende isso como área de diluição. Tudo que é produzido ali de sobra de ração, de fezes, né? O ambiente mesmo, aquilo ali que está sendo trabalhado ali, ele tem essa área de diluição, tá bom? Por quê? Justamente para não permitir prejudicar aquela qualidade da água, não permitir a eutrofização daquele local. Né? Aumento demais de matéria orgânica e aí prejudica a qualidade de água e a atividade não se torna sustentável. Então, isso e essas dimensões, se não vão corretamente para o Ministério, o processo volta. Fala assim, olha, a área produzida é X, a área solicitada é 150X, não vai dar, não vai entregar. Por que você está solicitando uma área de 150X? Você vai colocar mais peixe lá do que você está programado? Não pode. Ou então você manda lá assim, a área produzida é X. Você está solicitando uma área de 2x, não vai passar, porque precisa ser pelo menos de 5 a 8 para tanques rede e gaiolas. A área do perímetro externo, que é a área total solicitada, em relação à área produtiva sua, tá bom? Adivinha quem faz essa conta para você? O seu responsável técnico. Sinalização. Paulo, eu lembro que você já falou que tem que ter sinalização, a Marinha cobra. Exatamente, a Marinha cobra. E assim, tem que ter sinalização. Se o seu, por exemplo, às vezes o local definido, a área melhor que tinha, era uma área um pouco longe da margem, mais ou menos ali no meio do lago. Imagina, tráfego náutico ali passando para cima e para baixo. Você tem que ter uma sinalização em cada ponta dali, né? Vai depender da análise do fiscal, do analista ambiental. Mas em média, você colocar aí uma a cada 25 metros ou a cada 50 metros, você ter um sinalizador, né? Pelo menos que ele fique à noite, ali das 6, vamos dizer assim, à noite, às vezes de repente tem época do ano que anoitece mais tarde ou anoitece mais cedo, pelo menos ali, das 6 da tarde às 5, 6 horas da manhã, tem que ter um sinalizador para ficar piscando, um giroscópio, piscando. O ideal é que você consiga até se ele for com energia solar, se ele for com uma bateria energia solar. Paulo, como é que eu monto isso? Que loucura que é essa? Dá para fazer, fica tranquilo, você utiliza tambores, faz uma chapa, coloca ele lá em cima, dá para fazer isso tudo. É bem sossegado para poder montar essa estrutura. E quanto mais sinalizado, melhor. Mas tem que ser sinalização que está de acordo com a normativa da Marinha. E aí quem te passa essa normativa da Marinha é o seu responsável técnico também, beleza? Então vai depender, tem que ter sinalizador noturno, vai depender muito do tamanho da área dos seus tanques. Às vezes 8 sinalizadores é o suficiente. Às vezes você vai precisar de 80. Depende muito também da sua capacidade produtiva. Vamos lá, seguindo aqui, é comum no Brasil, o que acontece? Esse é interessante, né?
Eu não sei se você já ouviu falar em paliteiros, né? Porque o que é isso, Paulo? Paliteiro, o que é paliteiro? Quando está fazendo o enchimento do reservatório, muitas árvores elas ficam submersas, né? E aí demora muitos anos para poder acontecer a decomposição dessas árvores. E quando o lago baixa o nível, o que acontece? Elas voltam a aparecer. E aí fica aquelas pontas de árvores, né? Em tudo quanto é lugar. Então o que acontece? Se você vai lá, faz a escolha do seu local numa área dessa, que tem muito paliteiro, só que o nível está lá em cima, você não enxergou, a hora que descer o nível do lago, a hora que o lago for descendo o nível, corre o risco de acontecer umas situações que eu já vi acontecer demais, que é tanque-rede ficar praticamente engarranchado, pendurado nessas árvores, porque a pessoa não teve a preocupação com isso. De repente, você não teve essa atenção, você não sabia disso, ou não foi identificado isso na visita técnica também. Pode ser, pode acontecer, de repente. Se você está trabalhando com cordas, às vezes você desceu e subiu, não pegou engalho nenhum. Mas às vezes você desceu bem no meio de duas árvores, né? 2 ou 3 árvores que estavam lá submersas, né? Se você vem com o sonar ou com a sonda, você vê a estrutura lá. Você fala assim, opa, isso aqui é paleteiro. Isso aqui não tem jeito de trabalhar, porque se isso aqui desce o nível, espeta meu tanque inteirinho. E às vezes pode até causar você perder a costura de uma das telas e escapar peixe por conta disso, né? Atrapalha bastante. Então tem que ser atento, tem que preocupar muito com essa parte dos paleteiros. E isso é só na vistoria técnica e conversando com quem já conhece a área há mais tempo para poder te falar realmente se aquela área é interessante para isso ou não. Eu já vi produtor, quando a área dele estava bem reduzido o nível, o que ele pegava? Pegava motosserra, ia lá arrancando esses paleteiros tudinho lá assim, para poder ter a área de produção dele mais tranquila, né? Olha só, você tem que explicar também lá a questão de infraestrutura de apoio com vias de acesso, né? Se você tiver alguma coisa em terra, um galpão, como é que está a estrada para poder chegar lá, você vai ter que explicar isso aqui agora. Por quê? Porque está dentro da parte que a gente está falando, que é a localização do projeto. Não adianta eu falar que os insumos vão chegar de helicóptero, ou vai sair, a minha produção vai sair toda de helicóptero, ou de hidroavião, né? Você tem que passar como é que está esse acesso. E se for assim também, se for de helicóptero ou hidroavião, você vai ter que explicar da mesma forma, tá certo? Então assim, pier, balsa, casa, banheiro, refeitório, galpão, via de acesso, tudo isso tem que estar informado no seu projeto. Tudo isso tem que informar. Porque se os fiscais chegarem lá e verem que tem tudo isso e não foi informado no projeto, caneta para você. Às vezes até não é nem uma multa, às vezes é uma notificação para você corrigir. Ou, se você informa que vai ter isso tudo e não tem, pelo menos eles falam assim, onde que vai ser a área que você falou que vai construir isso aqui? Não é aqui, ó, essa área aqui. Ah, beleza, então tá tranquilo. Ou vai ser em terra, ou você vai ter essa estrutura de apoio flutuante também. Tenho casos de clientes que tem estrutura em terra e tem estrutura flutuante também, 2 flutuantes. E aí a gente está chegando aqui nos mapas, né? São 2 mapas de localização que você tem que apresentar inicialmente, né? Um que vai apresentar um mapa lá que vai mostrar o quê? A obra que você está fazendo, o seu empreendimento em relação à área circunvizinha, né? Então assim, vai estar lá no mapa como é que é essa área circunvizinha. O que tem? Tem algum projeto, tem alguma coisa lá dentro que está atrapalhando? Tem alguma ilha que pode aparecer de repente quando o lago baixar? Como é que está isso? E a outra é a planta do perímetro externo, né? Também tem todas as escalas que você tem que seguir, que tem que mostrar perfeitamente, tem que caracterizar perfeitamente a área pretendida, né? E você olhar em questão, e quem olha vê questão de segurança de navegação do espaço aquaviário também, tá? Tem que ter isso daí. E nesses mapas, olha só, essa dica importantíssima para você aqui. Nesses mapas tem que conter aquelas coordenadas, aqueles vértices. Todos os vértices da sua produção tem que estar aqui, tem que estar com coordenadas, né? Sexagimais lá, os graus, e tem que estar em UTM também, tá certo? De cada ponto, de cada vértice que está virado para a margem, você tem que ter a distância também lá no seu mapa. Tem que ter lá, olha, desse ponto aqui até na margem tem 150 metros, desse ponto aqui tem 120, desse aqui tem 230, desse daqui tem 270. Tem que estar isso daí lá também definido, tá certo? É exigência. Planta de construção dos seus equipamentos. Tudo que foi instalado lá, você vai ter que, se o meu tanque é 4x4 por 3 de profundidade, na sua planta baixa de construção do seu equipamento tem que estar lá desenhado, tudo estruturado, um tanque de 3 ou de 4x4 por 3 de profundidade.
Bom, Paulo, mas se ele ficar com 3 de profundidade, como é que é o meu volume útil? Você tem que explicar área útil e volume útil lá também. Olha, como ele vai flutuar 30 centímetros, eu vou ter 2,70 m de volume útil ou de altura útil. Tudo isso você tem que explicar lá. Porque se você não explica, volta com solicitação complementar para você também. Tá bom? Seguindo aqui, tem que ser assinado um termo de compromisso. Né? O interessado, né? O seu requerente, o seu contratante, ele tem que... O seu que eu falo é você que é produtor que está contratando um responsável técnico. Tá certo? Então, o interessado, o requerimento vai sair, o contrato de cessão de uso vai sair no nome de quem? Do fulano de tal. Esse tem que assinar um termo de compromisso onde ele se compromete, onde ele se compromete a realizar inspeções anuais nos equipamentos instalados, né? Seja instalação fixa, instalação temporária, estado de conservação de todos os apetrechos, né? E se precisar fazer a troca disso daí, ele tem que prezar pelo bem comum ali daquele lugar, pelo meio ambiente ali, beleza? E para finalizar, você tem que anexar 2 fotos, pelo menos 2 fotos no local, mostrando o local. O interessante, eu gosto de colocar mais, eu gosto de colocar pelo menos umas 4 fotos, porque eu gosto de pegar uma de cada lado da margem, né, quando é possível, quando não é muito distante, eu gosto de pegar uma de cada lado da margem, mostrando, pelo menos em tese, onde que o projeto vai acontecer, e se possível, tirar uma foto lá em cima da canoa, em cima da embarcação, no lugar onde está definido, virado para cada margem. Eu acho bem interessante isso, porque dá uma noção de posicionamento, onde que vai acontecer, distância da margem, essa questão toda. Eu acho bem interessante apresentar dessa forma. Ok?